O Blaine é uma pessoa muito especial para nós, e ele é o nosso membro honorário, talvez o mais distante dos nossos membros honorários, e para nós é sempre um privilégio quando o Blaine está conosco aí. Então hoje nós teremos o privilégio de ouvirmos a palavra de Deus por meio da intervenção dele. Então vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Senhor Deus, agradecemos a Ti pela vida do Blaine, porque ele está conosco, porque ele é um dos nossos. Isso para nós é um privilégio. E isso, Pai, agora pedimos para que Tu estejas abençoando a Tua palavra no nosso coração, que vai ser colocada por intermédio dele, e que Tu estejas cuidando de tudo mais nessa celebração. Em nome de Cristo agradecemos. Amém. Está mais longe, mas está aqui. Começar com o versículo de Hebreus. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Senhor, nós queremos conhecer a Tua graça e Te conhecer mais ainda como nosso Senhor e crescer nessa graça. Ensina o nosso coração e nosso espírito hoje à noite, pela Tua palavra. Eu coloquei aquilo ali como se fosse, em vez de fazer uma longa introdução, nós vamos ver se isso é verdade. Até um certo ponto, eu espero que vocês já creem que seja verdade, nós vamos examinar um pouquinho sobre as tentações. Mas eu quero começar a história do Jardim de Éden. Nós não vamos ver nenhum texto assim tão intensamente, senão nós ia ficar aqui 3 horas, e nós não temos isso. Mas lá no Jardim de Éden, antes de pecar, os nossos pais, primeiros pais, estavam ali um belo dia e chegou a serpente, que representa Satanás, e fez uns comentários. E ele tentou pegar eles, levar eles a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele mentiu, falando umas meias verdades. A primeira coisa foi o fruto. E Eva viu que era coisa boa. Mas a gente não pode comer, porque Deus falou para não comer, senão nós vamos morrer. Vamos morrer? Não, não vamos morrer, certamente não. Vai e come. E aí vocês vão ser que nem Deus. Vão poder não só saber a diferença, mas como já ouvi um estudo aqui há uns anos atrás, vão decidir o que é certo e errado. Vocês vão poder determinar o certo e errado para quê? Ouvir aquele lá. E eles acharam interessante. Sem pecado, eles caíram na mentira. E eu digo assim, a comida ou o mundo material, o poder de querer ser como Deus, de ter autoridade e honra. E também, que às vezes a gente não fala, mas jogar a vida fora. Não levar a sério a vida que Deus deu para eles. Colocar em risco e ver se Deus realmente ia fazer aquilo. Tu não vai morrer. E essas tentações continuam até hoje. Mas, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo, depois do seu batismo, para o deserto, para passar 40 dias, sem comer, se preparando para o seu ministério, as mesmas armadilhas foram colocadas para aquele homem que também não tinha pecado. Primeiro Adão, a gente sabe o que aconteceu, ele e sua esposa. O segundo Adão, quando o diabo diz, mas faz o pão aí, tu que é filho de Deus, nem só de pão o homem viverá. Um pão ia ser muito bom naquela hora, 40 dias. Podia ter falado, isso é interessante. Não, nem tocou, porque ele sabia que a palavra que sai da boca do Senhor era o verdadeiro alimento. E ele sabia que ele era a palavra que saiu da boca do Senhor, o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, que nós precisamos para alimentar. E aí, o cara levou ele para ver todos os reinos da terra. É tudo meu. Dá para debater essa? É tudo meu, foi me dado tudo isso, mas eu posso te dar. É só tu te prostrar e me adorar. Essa não foi difícil. Jesus convivia com seu Pai a cada momento. Ele acordava todas as manhãs para ouvir a sua voz.
adorarás somente o Senhor teu Deus. Não é para servir mais ninguém. E não caiu. E finalmente a terceira. Lembram? Levou ele alto, no templo. Te joga daqui. Tu não vai morrer. Mesma coisa. Tu não vai morrer. Os anjos, está escrito. E estava. Está escrito lá no Salmo 91. Os anjos vão te proteger para que não te machuques, né, em outras palavras. Ele pulou a parte do Salmo 91 que diz que este prometido, se referindo a Jesus, ia pisar a cabeça da serpente. Essa o diabo não mencionou. Aquela ali não era conveniente. Que falava dele, o que ia acontecer na cruz. Jesus tirou de letra. Não podia ter sido fisicamente mais fraco, porque 40 dias para um homem saudável é praticamente o limite sem comida. Ele estava fisicamente sem forças, mas o espírito dele, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele veio fazer. E o texto de Lucas diz que o diabo foi e esperou um momento oportuno. Agora eu pergunto para vocês, outros lugares, outros momentos que vocês lembram do Evangelho, que Jesus passou por uma tentação. Não dos filmes, tá? O que tu sabe da Bíblia. Momentos que ele... E não salgava, outros podem falar também, porque o meu respondedor oficial sempre foi, né? Mas momentos que Jesus passou por uma provação, uma tentação, eu vou dizer, tentação ao pecado. Momentos de risco. Porque a gente não tem muita coisa assim que salta da página, a gente tem que pensar um pouquinho. Mas ele não perdeu tempo. Alguém quer se arriscar? Não tem errado, né? Não vou dizer. Vigiem comigo, lá no Jardim de Getsemane, e nós vamos lá hoje. Nós vamos lá hoje mais de perto. Aquela lá. Mas é interessante, onde é que estava o diabo? Ele não é onipresente, né? Onde é que estava o diabo quando Jesus estava no Jardim de Getsemane? Onde é que ele estava? Um lugar bem específico. Assim que Judas tomou o pão, Satanás entrou nele. Não estava nem lá. Mas foi um momento de grande tentação. Outros momentos. Sim. Desce da cruz aí. Se tu és o Filho de Deus. Parece o outro falando, né? Eu não vou deixar isso acontecer contigo, dizia Pedro. Atrás de mim, Satanás. Ele sabia que ele precisava ir para a cruz. Vocês me escutam? Às vezes eu não estou segurando direito. Me ouvem? Tá. Boa. Outros? Algumas talvez a gente não ia pegar num grupo célula, ia deixar bem mais tempo, né? Mas assim, eu me lembro uma vez eu ouvi falando, tu vê, Jesus estava ali nas multidões e todo mundo ouvindo. Ele deve ter ficado bem faceiro com toda aquela atenção que ele estava ganhando, né? Talvez o cara ficaria, né? Talvez nós ficaríamos. Eu gosto que vocês prestem atenção. Eu fico feliz que vocês estão ouvindo. Mas se Jesus não tocar no coração, eu estou perdendo meu tempo. Mas as multidões eram uma aprovação nesse sentido, mas também porque cansavam. Ele cansava, ele passava o dia inteiro ensinando e fazendo milagres, e vinham e resolvendo coisas. E daí ele queria descansar, e ele olhava e via a multidão como um rebanho sem pastor. Daí ele parava e começava a ensinar de novo. Ele tinha que ir e ter tempo de descanso. Jesus era humano, que é uma das coisas que a gente está vendo hoje. Quem fez o meu curso há 35 anos, sei lá quantos anos atrás, da humanidade de Jesus, e tem uns aqui ainda, não era tanto. É como se fosse dentro dessa ideia de ver que ele era verdadeiramente ser humano, e foi tentado de todas as formas. Deixa eu só dar uma olhada. Sim, dá. Em relação ao sexo oposto, como é que ele tratava as mulheres? Sempre com respeito e dignidade. Teve uma ocasião, não do filme, que eu não assisti, teve uma ocasião que uma mulher estava falando com ele sozinha, que não era uma coisa normal, ele que entrou na primeiro, e a conversa começa a andar um pouco,
E Jesus faz um comentário que mostrava respeito para ela. E ele diz, vai e chame seu marido. Só que a pergunta, ela tinha não era só uma pergunta de mostrar respeito. Jesus estava dando uma oportunidade para aquela mulher, lá de uma certa cidade de Samaria, a falar a verdade. E ela falou a verdade, mas a maneira que ela falou podia ter sido levado de outra forma. Eu não tenho marido. Entende por que é outra forma? A gente não tem criança. Eu estou aí. Eu estou disponível. E ele disse, é verdade o que você falou. Ele deu um elogio para ela, em vez de dizer, mas como assim não tem marido? Ele dá um retorno, é verdade o que você falou. A verdade é que tu já tiveste 5. E o homem com quem você está não é seu marido. Ou seja, ela foi rejeitada 5 vezes, porque não era a mulher que conseguia ser divorciada. Ela foi mandada embora por 5 maridos e ela se sujeitou a um relacionamento não conjugal, talvez para a sua sobrevivência. Porque ela está lá no meio-dia, ela não está com a família. Ele está com a família dele. E ela está ali para pegar água onde ninguém vai ver ela. E naquela hora Jesus age com respeito e dignidade. E ela nunca se sentiu tão valorizada do que aquele dia. Então ele tirou de letra tudo. Até pagou o imposto. De um jeito estranho, você conhece a história, mas ele até pagou o imposto. Eu não tenho uma lista completa aqui, nem quero ficar lendo. Eu diria que mais uma coisa, a falta de fé das pessoas. Ele chegou a dizer até quando? Ele tinha que suportar a cegueira e a falta de fé, sem perder o amor pelas pessoas e a convicção do que ele fez isso. A própria família não acreditava nele e achou que ele tinha que ficar louco. E foram lá tirar ele. Tu tá ficando louco? Mais ou menos, alguns parentes. São todas tentações externas. O diabo, as multidões, as circunstâncias. Não pegava em Jesus. Não que ele não pudesse ter pecado, mas ele foi tentado. Mas a tentação mais difícil que ele passou, que já foi mencionado, nós vamos ver mais de perto. Se vocês quiserem abrir, está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, o texto é curto. Se alguém está conhecendo alguma coisa hoje que nunca ouviu antes, por favor, estude mais, peça a alguém, que tem muito mais. Eu estou dando só um panorama aqui, para a gente juntar algumas coisas. Essa tentação é interna, ela não vem de fora. E ela não é propriamente um pecado. Então, usar a palavra tentação normalmente não se usa para falar do jardim de Getsêmani, onde Jesus se preparou para ir para a cruz. A questão de palavras, para mim, foi uma provação maior do que a gente pensa que é uma tentação. A tentação, biblicamente, ela usa alguma coisa dentro de nós, uma cobiça, uma vontade, alguma coisa para nos chamar atenção a alguma coisa que não devemos fazer ou pensar, ou deixar de fazer. Aqui, a essência de quem Jesus é, o servo do Senhor que veio para dar a sua vida na cruz, é motivo de uma grande luta. E deixa eu dizer, você já passou por uma grande luta, uma grande provação, onde a decisão era difícil de ser tomada. O caminho era difícil de iniciar. Jesus passou por isso também. Porque nem toda tentação tem a ver com pecado. Tu pode ter momentos da tua vida de tomar uma decisão, tu talvez até saiba o que é o caminho que tem que ser tomado, mas tomar aquele caminho é muito difícil. Dá para entender um pouco do que Jesus... Porque ele estava pronto para ir. Ele disse, ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou. Não é vítima. Não foi um coitado. Ele estava dando sua vida. Mas agora chegou a hora. E na medida que a hora chega, ele passa por momentos de grande angústia. Quem conhece o texto
da entrada triunfal, logo depois em João 12, ele diz: agora minha alma está profundamente angustiada até a morte. Mas que direi, Pai? Salve-me desta hora? Não, foi para esta hora que eu vim. Glorifique o teu nome. E a voz vem e diz: eu já glorifiquei e vou glorificar novamente. Ou seja, eu vou revelar o meu poder e meu amor através de ti, Jesus, e a dar a sua vida. Se eu for levantado da terra, gosto desse versículo, não consigo não deixar de mencionar, de João 12, atrairei todos a mim. Mas agora é a hora. Agora o tentador está chegando, Judas está chegando, o tentador está com ele, e mais a turma toda que vem para prender Jesus. Chegou a hora, e Jesus, em Marcos 14, versículo 32, foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, os 3 mais íntimos, e começou a ficar aflito e angustiado. Isso não é teórico, isso é de verdade. Aflito e angustiado. Ele não está, mas ele sabia o que ia acontecer, que ia ficar tudo bem, e que ressuscitar. Sim, tu quer passar pelo que Jesus passou. É fácil a gente achar que foi fácil, né? Não estou dizendo que vocês acham isso, mas talvez já acharam, alguém falou, eu não quero ser engraçadinho, mas não, é só para ensinar mesmo. Não foi fácil. Ainda não dá para imaginar. No momento da tua vida que tu mais sofreu, talvez tu teve uma visão de um pouquinho do que Jesus passou. A minha alma está profundamente triste, versículo 34, numa tristeza mortal, até a morte, né? Fiquem aqui e vigiem. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se fosse possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Tu pode fazer qualquer coisa. Tem outra forma? Tem outra maneira? Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Já teve essa oração de: Senhor, mas tu pode fazer tudo. Agora eu sei que vocês já tiveram. Eu sei que tu pode fazer. A gente consegue uma ligação com Jesus nessa hora. Ele foi tentado de todas as formas como nós. E mais. Lembra da história, eu acho que Jesus está pensando da história de Abraão e Isaac, que ele foi levar, era para tirar a vida do próprio filho, ele achava. E ele vai até o ponto de o fazer. E Deus diz: não, não faça isso. Imagina, não quero que tu tire a vida do teu filho. Isso é coisa, Deus não ia nunca exigir de alguém, mas ele exigiu dele mesmo. Naquela ocasião, tinha um outro meio, porque tinha um animal, o cordeiro ali preso numa moita, e ele tomou o lugar de Isaac. Só que agora não tem. O pai vai dar seu filho. O pai não tem outro. Se tiver outra maneira, eu entendo que Jesus está dizendo isso aqui. Se for possível, eu entendo. Tem outra forma? Tem outra maneira? Porque a dor era muito grande e era difícil ele tomar aquele primeiro passo. Isso é uma tentação. A desobediência de Adão e Eva, a gente podia dizer, foi desobediência. E Jesus em nenhum momento desobedeceu. Seja feita a tua vontade. E 3 vezes ele orou. Não foi uma formalidade, porque os anjos tiveram que vir, de acordo com o Evangelho de Lucas, e fortalecê-lo para ele poder orar mais intensamente ainda, ao ponto de verter suor de sangue. Em casos extremos de um parto angustiante, se entende que isso pode acontecer. E Jesus está passando por uma experiência de parto, de acordo com a profecia de Isaías. Ele está dando a luz a um novo povo num dia só. Está dando luz a um povo que a gente chama de igreja, que vai ser nascido do Espírito e ter a presença do Espírito dele. Ele está dando a luz.
e a dor é grande. Depois da terceira vez, olha a mudança. Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. A hora chegou. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus fica deitado ali enquanto Judas chega com o resto da galera. Ele levanta, diz para os discípulos levantar. E ele vai ao encontro, agora seguindo o Evangelho de João. Quem é que vocês estão procurando? Sentir um poder que eles não entendiam. Jesus estava pronto, firme, tomou a decisão e no poder do seu Pai ele enfrentou o primeiro desafio. Quem é que vocês estão procurando? Eu já perguntei. Jesus de Nazaré, sou eu. Eu sou? Sou. Ele quase tem que obrigar eles a prendê-lo. Porque eles ficam com medo dele, de alguma forma espiritual, estavam tendo uma batalha entre as trevas e a luz. E a luz era mais forte. E ele diz, deixem esses ir em paz. Ele poupa a vida dos seus discípulos que estavam prontos para morrer por ele, pelo menos Pedro estava, e toda aquela cena lá da orelha que você... Jesus não tem tempo para isso, ele está pronto para ir. Ele é acorrentado, levado, judiado, para lá e para cá. Para esse julgamento, para aquele julgamento, finalmente para Pilatos, açoitado aqui, chicoteado lá, e firme. Ele está no controle, no sentido, o corpo está se esvaiando, ele não consegue levar mais a força, ele não consegue levar a cruz, a própria cruz. Fisicamente ele está cada vez mais debilitado, mas ele, no seu interior, no seu espírito, está pronto para enfrentar a hora que chegou. É fantástico, né, Luiz? Usando a palavra que a gente sempre vê. Como ele estava pronto para vencer o poder da morte, enfrentar, a gente diz inferno, libertar os cativos, triunfar sobre eles. Está pronto. Mas na cruz, o corpo dele, e aquela última tentação, tu que és o Filho de Deus, desça da cruz. Pilatos, mas eu tenho o poder de te libertar ou de te soltar. E Jesus diz, só tem esse poder porque foi te dado. Quem estava dando poder ali não era o outro. Ele não tinha poder de tirar a vida de Jesus. Por este aqui, não. Mas por aquele ali, sim. Foi te dado o poder. Jesus estava se rendendo nas mãos das pessoas impotentes, que achavam que eram os poderosos. Quem era poderoso foi Jesus, que era fraco. E quando ele chega no final da sua vida, mal consegue respirar. Em função da cruz e tudo mais. Tinha que erguer aquele peito para respirar. E eu não sei se foi assim, mas eu creio que naquela última vez que ele tinha sopro. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não abreviou a sua morte, mas ele entregou a vida dele nas mãos do Pai. E Hebreus diz, o Pai o ouviu. Jesus disse, vocês todos me abandonarão, mas eu não estou sozinho, o Pai está comigo. E na hora da sua morte, de acordo com Hebreus, pelo Espírito eterno, Espírito Santo, ele entrou, a vida dele, a essência dele, o Espírito dele, tudo que ele é, o Deus, o Filho de Deus, o Filho do homem. Ele entrou nos céus e abriu o caminho para o trono da graça, para nós acharmos ajuda no momento da necessidade. Está aberto agora. O poder dele não é só de abrir um caminho para o céu, como a gente diz, que também é verdade. Mas nós temos acesso ao trono de Deus, porque ele tomou aquela decisão e ele foi para a cruz e com o seu espírito ele abriu o caminho para o mundo que nós não tínhamos. Ele restaurou o que foi perdido com Adão e Eva. A separação entre nós e Deus se foi. E nós temos acesso, pode ver em Hebreus, eu estou resumindo pelo tempo.
que a gente tem. Ele abriu o caminho para o trono da graça. Não o trono da condenação. Não o trono da ira de Deus. Mas agora é o trono da graça. Para nós acharmos ajuda no momento da necessidade. E o texto paralelo. Ele sabe o que a gente passa. Ele sentiu na carne o que a gente passa. Ele sabe todas as coisas. Ele é maior que o nosso coração que se condena. Ele sabe as nossas necessidades. E nós podemos chegar na presença dele. Se a gente está reunindo seu nome, ele está aqui, lembra, ele é Deus. Ele não está só num lugar e não no outro. Tá? Mas sim, ele está ali naquele trono. E a gente pode chegar com tudo que a gente está passando e jogar aos pés dele. Porque ele tomou aquela decisão. Ele resistiu à tentação de poder. Ele resistiu à tentação do materialismo. Ele resistiu à tentação de não levar a sua vida a sério e jogar fora. Todas as tentações que a gente passa. E ele obedeceu. Tem muito mais aqui, mas eu acho que eu vou parar. Não posso. Quem me conhece há 50 anos sabe que eu tenho que usar um texto de Isaías. Então, vocês me dão licença, já deve ser meio tarde. Vou conseguir achar aqui. Isaías 50, versículo 5, se vocês quiserem acompanhar. É uma profecia sobre Jesus. Fala que o texto é mais longo do que o que eu vou olhar. Perdi meu papelzinho aqui, então vou ter que... Isaías 50, versículo 5. O profeta Isaías escreveu 700 anos antes, dependendo do... Ele viveu uma vida longa, então não sei a data exata que isso que foi escrito. 50, versículo 5. O Senhor, vou usar a frase da antiga tradução. O Senhor Deus abriu os meus ouvidos. Eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Ou a outra tradução, eu não me retraí. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam. E meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Eu não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Consegue ver Jesus ali? Ele não foi rebelde, ele não voltou atrás, ele foi e tomou os passos na direção certa. Versículo 7. Porque o Senhor Deus me ajuda, eu não serei envergonhado ou constrangido. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. E quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Pensa nele e Pilatos. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente. É o Senhor Deus que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam com uma roupa. As traças os... É uma profecia que precisa ser assim entendido no contexto e tudo mais. Mas a gente vê, ele é o servo do Senhor, é Jesus. Que ele não voltou atrás. Ele aceitou a zombaria, aceitou quando arrancava a barba e batiam no rosto e tudo mais que fizeram, porque ele sabia que ele cumpriria o propósito pelo qual ele foi enviado. Ele sabia que aquele que o enviou estava perto e ia o defender. E ele foi ouvido e venceu a morte, venceu o inferno. E nós estamos aqui por causa disso. Obrigado. É um privilégio compartilhar coisas conhecidas de uma forma que eu espero inspire vocês a chegar no trono da graça. Senhor, é só Tu que pode nos inspirar através da Tua vida, mas esse corpo que o Senhor tem abençoado e que tem crescido e com pessoas sendo acrescentadas a cada mês, a cada ano, estamos aqui para declarar a Tua glória e para Te seguir com convicção de que Tu estás perto de nós e pronto para nos ouvir. Obrigado por ser o caminho, Jesus. Obrigado por ser a verdade e a nossa vida. Amém.